Olá, meu nome é Diego, de Carlos Lacerda, sou aluno de iniciação científica orientado pelo professor Dr. Reinaldo Nobre de Almeida e vou apresentar neste vídeo os resultados do projeto intitulado Avaliação Não Clínica da Atividade Anticonvulsivante do Ortoginal no Sistema Nervoso Central, mais especificamente o do plano de trabalho intitulado Estudo Comportamental Não Clínico da Atividade Anticonvulsivante do Ortoginal. Esse projeto ele se enquadra no objetivo 3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o objetivo de saúde de qualidade. E para começar, vamos falar um pouco da epilepsia, onde ela é uma doença neurológica caracterizada principalmente pela ocorrência de convulsões recorrentes. Essas convulsões elas vão ser resultado de uma desregulação na fisiologia do cérebro, onde as sinapses excitatórias vão se sobrepor às sinapses inibitórias, dando origem à convulsão. E a epilepsia é uma doença bastante prevalente e incapacitante em todo o mundo e que gera prejuízo na qualidade de vida de um grande número de pessoas. Nós temos algumas classes de fármacos que conseguem controlar essas convulsões, no entanto, eles ainda apresentam importantes limitações, sendo as mais importantes a ocorrência de efeitos adversos graves e também a farmacoresistência que alguns pacientes apresentam. E dessa forma, os produtos naturais aparecem como uma fonte promissora na busca de novas substâncias para serem utilizadas como anticonvulsivantes, e dentre eles podemos citar os óleos essenciais, que podem ser extraídos de algumas plantas. E o ortoginol, que é a substância teste do nosso projeto, ela é um fenilpropanoide. E vale salientar que os fenilpropanoides eles são um dos constituintes dos óleos essenciais. E assim o objetivo do nosso trabalho foi avaliar a atividade anticonvulsivante do ortoginol em camundongos em um modelo de convulsão induzida por pilocarpina. Para tanto, utilizamos camundongos suíços, pesando entre 25 e 30 gramas, que foram fornecidos pela UBioTed da Universidade Federal da Paraíba. E esses animais foram sempre mantidos em condições ideais de alojamento e também todos os procedimentos experimentais foram aprovados pelo Comitê de Ética no uso de animais sob a certidão número 65 41 26 04 19. E assim dividimos esses animais em 5 grupos, um grupo controle negativo onde foi administrado apenas a salina, 3 grupos experimentais onde foi administrado o ortoginol nas doses de 25, 50 e 100 mg por quilograma e um grupo controle positivo onde foi administrado o diazepam. E assim fizemos a administração dessas substâncias e 15 minutos após foi administrada então a escopolamina, de modo a evitar os efeitos colinérgicos periféricos que são causados pela pilocarpina, que foi administrada na dose de 350 mg por quilograma 30 minutos após a administração das substâncias. E então, imediatamente, o animal foi observado por 60 minutos e foi contabilizada a latência para a primeira convulsão, o tempo de convulsão, a latência para a morte e a mortalidade em porcentagem. E todos os padrões epilépticos foram avaliados seguindo a tabela de Racine. Com relação às análises estatísticas, utilizamos o programa GraphPad Prisma e para os resultados não paramétricos, os dados foram expressos como a mediana e intervalo interquartil e foram analisados utilizando o teste de Kutzbach, seguido pelo teste de muitas comparações de dano. E para os resultados paramétricos, os dados foram expressos como a média, mais ou menos o erro padrão da média, utilizando o teste ANOVA de uma via, seguido pelo pós-teste de Tupper. E os valores foram considerados significativos quando o P foi menor do que 0,05. Já com relação aos resultados, podemos observar que na latência para a primeira convulsão, apenas o diazepam aumentou a latência para o surgimento da primeira convulsão e também o diazepam foi a única substância que diminuiu o tempo em que o animal permaneceu em convulsão. E com relação à latência para a morte, apenas o diazepam também aumentou a latência para que os animais viessem a morrer, em comparação ao grupo controle negativo, e também foi o único que diminuiu a mortalidade em porcentagem. Podemos ver que as substâncias testes elas não tiveram efeito anticonvulsivante ou mesmo neuroprotetor, possivelmente por não estarem atuando pelas vias colinérgicas. E assim nós podemos concluir que o ortoginol nas doses de 25, 50 e 100 mg por quilograma não teve efeito anticonvulsivante ou mesmo neuroprotetor no teste de convulsão induzida pela pilocarpina em nenhum dos parâmetros que foram avaliados. E assim eu gostaria de agradecer à Universidade Federal da Paraíba por toda a estrutura que ela nos oferece e também ao CNPq e à CAPES pelo financiamento. E gostaria de agradecer também a todos os colegas da psicofarmacologia, ao meu orientador, professor Reinaldo, e à minha co-orientadora, professora Miriam. Obrigado.